E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos seguir aquela série, né, falando do desempenho do Cruzeiro a cada campeonato brasileiro. E hoje é dia da gente falar da edição de 2017, em que o Cruzeiro teve aí um desempenho relativamente bom e terminou com uma pontuação que o daria vaga na Libertadores, né? Mas a gente nem precisava, porque como campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro já tinha vaga na edição seguinte do principal torneio continental. Sem muita enrolação, essa foi a escalação de Mano Menezes, que foi nosso técnico durante toda a temporada, na partida de estreia daquele campeonato contra o São Paulo no Mineirão. Entramos com Fábio no gol, Dedé e Léo na zaga, Romero na lateral direita, Diogo Barbosa na esquerda. No meio-campo, Hudson e Henrique como volantes, Rafinha e Alisson como meia pelos lados, Arrascaeta centralizado e Ábila no ataque. Essa galera que eu botei abaixo aí também foi bastante utilizada já no primeiro turno desse campeonato brasileiro. Com a bola rolando, nós conquistamos uma vitória magra, tá? O Cruzeiro bate o São Paulo por 1-0, o único gol marcado pelo Ábila, nessa jogada que passa pela esperteza do Henrique, que bate o lateral rapidamente, aciona o Alisson, que cruza e o Ábila completa de canhota. Segunda rodada foi contra o Sport na Ilha do Retiro, a gente abre o placar com esse gol do Alisson, que recebe o passe do Romero e finaliza no canto, mas o Sport vai empatar com um gol de pênalti do Diego Souza e fica nesse 1-1. Terceira rodada foi contra o Santos na Vila Belmiro e o único gol é marcado pelo Thiago Neves depois dessa bela jogada do Ábila, enfiada espetacular do Ariel. O Ábila dominou, iludiu bem a marcação e serviu ao Thiago Neves, que apenas finalizou com um gol vazio. Jogo seguinte foi contra a Chapecoense em casa e a gente perdeu por 2-0. Os gols foram marcados por Wellington Paulista e Douglas Grolli, lei do ex duplamente em ação. Partida seguinte foi Cruzeiro e Bahia e a gente perde por 1-0, o único gol foi marcado pelo Edgar Júnior e o Cruzeiro se reabilita quando recebe o Atlético Goianiense. Depois da boa jogada do Thiago Neves com o Alisson, é o Ábila que finaliza já caindo, faz a bola entrar no gol chorosa lentamente, né? E a tabela foi muito boa ali do Thiago pro Alisson até a finalização do argentino. O mesmo Ramon Ábila marca novamente, dá números finais ao confronto, dessa vez numa cobrança de pênalti ignorante com força no canto, sem chance pro goleirão. Rodada seguinte é Corinthians e Cruzeiro lá em São Paulo e o time paulista vence por 1-0 graças a esse gol de cabeça do Balbuena, e esse jogo ficou marcado pelo gol inacreditável perdido pelo Ábila, né? Debaixo da trave ele acaba pegando de primeira e isolando. Não foi uma jornada feliz do time celeste, especialmente do nosso camisa 9. Partida seguinte foi um jogaço entre Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. O tricolor gaúcho abre o placar com esse gol do Everton Cebolinha, que pega o rebote depois da finalização na trave. O Grêmio vai fazer 2-0 depois que o Everton domina essa bola pela esquerda, bate cruzado e depois do rebote do Fábio é o Michel que confere para as redes. E o Cruzeiro diminui ainda no primeiro tempo. Depois do cruzamento do Alisson, a zaga espana mal e o Thiago Neves diminui. Mais uma vez uma boa trama, ó, muitos toques curtos do time do Cruzeiro e a gente conseguindo envolver a boa zaga do Grêmio nesse lance, contando um pouquinho com a sorte também, porque o Kahneman fez merda ali na jogada. Depois do passe do Thiago Neves, Rafael Sobis iguala o placar. O meia domina no peito de costas pro gol, enxerga muito bem a entrada do então atacante, né? E ele domina e não titubeia na finalização rasteira de canhotinha, mas o Grêmio volta à frente depois do chute do Pedro Rocha que o Fábio defende. O Ramiro bota o 3-2 no placar e o Cruzeiro empata com o gol do Robinho nessa finalização que entrou no canto depois do desvio na zaga. E mais uma vez o Cruzeiro construindo suas jogadas com muito toque de bola, né? Jogando de pé para pé e acabou nesse 3-3. Rodada seguinte é Ponte Preta e Cruzeiro. O único gol da partida sai desse pênalti imbecil cometido pelo possante John Lennon. Quem vai pra cobrança é o Luca, que finaliza bem no canto. O Fábio cai pro outro lado e acaba nesse Ponte Preta 1 Cruzeiro 0 num jogo horroroso. Partida seguinte, Cruzeiro e Coritiba, a gente abre o placar com esse gol do Thiago Neves. O bonito desse lance é ver a movimentação do Diogo Barbosa, que rouba a bola na defesa, aciona o Alisson espera muito bem a ultrapassagem do nosso lateral, que vem voando, e ele dá a assistência perfeita pro meio, onde o Thiago chega enfiando o pé no meio do gol. Foi o suficiente pra gente abrir o placar. No segundo tempo, depois de um bico pra frente do Léo, a sorte ajudou, o Rafael Sobis sai na cara do Wilson, dribla o goleiro, dribla também o zagueirão e finaliza de pé esquerdo ali pra fazer o 2-0 pro Cruzeiro, garantir esse triunfo. Não faltou tranquilidade ao nosso atacante, né? Que viu o goleiro na frente, passou igual um otário, depois ele corta o zagueiro que ainda cai e ainda dá uma ajeitadinha na bola antes de arrematar pro fundo do gol. Partida seguinte foi o clássico, o Cruzeiro abre o placar com esse gol do Thiago Neves, depois do cruzamento do Alisson. Interessante como o Alisson esteve presente nos nossos gols nesse início de campeonato, né? Ele estava jogando muito bem, mas esse clássico acaba muito mal pro Cruzeiro, tá? O Casares vai empatar ainda no primeiro tempo, o Fred vira depois de uma cagada incrível do Conte Caicedo e o próprio Fred no segundo tempo fecha o placar em 3-1. Mas a gente se reabilita contra o Palmeiras na partida seguinte, o Alisson faz a enfiada de bola, o Thiago Neves domina e arremata meio sem ângulo, já caindo, mas deu sorte
sorte aí, porque o Fernando Praz saiu muito mal na jogada, né? E o Cruzeiro abre o placar com esse belo gol. E pouco depois a gente marca o segundo. Lucas Romero avança com a bola, finaliza de longe. O Hudson desvia de cabeça no meio do caminho, trai completamente o Fernando Praz. Foi Cruzeiro 2-0 nesse momento. E no segundo tempo o Palmeiras desconta. Cruzamento de Roger Guedes, gol de cabeça de William Bigode. Mas a gente mata o placar já no finalzinho com esse golaço do Pelelber. Ele domina, passa por dois marcadores, finaliza na bunda do Fernando Praz e pega o rebote botando no fundo do gol. Soube usar muito bem o corpo no início da jogada, depois mostrou sua velocidade, né, característica que ele sempre teve. A finalização não foi das melhores, mas ele contou com a sorte e estava esperto ali para pegar o rebote. Pelelber sempre presente. Rodada seguinte contra o Atlético Paranaense, a gente abre o placar com esse gol do Lucas Romero. Mais uma assistência do Alisson, ó, conduzindo pela esquerda e servindo o volante argentino no meio. E o nosso segundo gol sai depois de uma boa arrancada do Nonoca, que passa aí por dois marcadores. Na hora de finalizar ele é desarmado, mas o Thiago Neves pega o rebote, enfia o pé cruzado, o Everton dá rebote e Rafael Marques marca nosso gol. Um dos piores jogadores que eu já vi vestindo a camisa do Cruzeiro, o Amin Kader, né? Mas nesse dia, pelo menos, ele fez uma coisa boa. Esse foi o primeiro de um total de 2 gols que ele marcou em praticamente um ano de clube. Tá bom, né? Partida seguinte foi Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, e o Flamengo abre o placar com esse gol de cabeça do Everton, mas a gente empata, ó. Grande enfiada de bola do Diogo Barbosa, o Sassá entra na velocidade, finaliza de bico na saída do goleiro, dá a sarrada e marca seu primeiro gol com a nossa camisa, né? Nessa época aí o Sassá enganou bem, a gente achou que seria um bom reforço, e a finalização cruzada dele foi muito boa, acabou nesse 1-1. Na rodada seguinte o Sassá marca de novo, dessa vez contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, passe do Thiago Neves e finalização do camisa 99, mas o Fluminense empata com o gol do Richarlison e acaba 1-1. Rodada seguinte, Avaí e Cruzeiro lá na ressacada, e a gente perde graças a esse gol do Júnior Dutra, um dos jogos mais absurdos pela quantidade de gol que a gente perdeu. Partida seguinte foi Cruzeiro e Vitória no Mineirão, e mais um jogo que a gente brincou de errar gol, teve o Sobis perdendo chance, teve o Thiago Neves errando gol feito. O jogador mais perigoso do Vitória foi David Gol, que teve aí as suas cacetadas, o Sassá isola a bola, o David perde mais uma chance mostrando o pé torto que a gente conhece tão bem, e o Thiago Neves perde 2 gols feitos no final para fechar com chave de merda, uma atuação horrorosa. Partida seguinte, Vasco e Cruzeiro lá no Rio, a gente abre o placar com esse gol de sorte do Thiago Neves, ele cobrou a falta, a bola acabou passando por todo mundo, o goleirão do Vasco não foi na bola e ela foi lá pro fundo do gol. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro do Vasco achou uma boa ideia chutar a cara do Sassá, o juiz não gostou disso e marcou pênalti, que o próprio Sassá bateu no canto e fez Cruzeiro 2-0. Um dos poucos fundamentos que a gente pode dizer que o Sassá realmente é bom é cobrança de pênalti, né? E no segundo tempo, depois da boa jogada do Lucas Silva pela esquerda, ele serve o Robinho no meio, ele ilude muito bem 2 marcadores e finaliza de biquinho entre as pernas do goleiro. Um gol muito bonito, né? O Robinho que estava voltando aí de lesão nesse momento e teve boas partidas até nesse meio de campeonato aí, embora a temporada 2017 dele não tenha sido grandes coisas. Partida seguinte é Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, e mais uma vez a gente perde 1000 gols, tá? O Sassá teve algumas oportunidades, o Rafinha perdeu uma boa chance também finalizando na trave, o Botafogo criou as suas chances aí, e ainda teve tempo para essa finalização do Alisson, que inacreditavelmente não entrou, né? Bateu na trave e voltou na mão do Gatito, e no finalzinho o Marcos Vinícius perde essa chance aí de dar a vitória pro Botafogo, acabou 0-0. No fechamento do primeiro turno do campeonato, o Cruzeiro estava em 7º lugar com 27 pontos conquistados, e a nossa escalação no primeiro jogo do retorno contra o São Paulo no Morumbi foi com o Rafael no gol, Léo e Digão na zaga, Ezequiel e Brian nas laterais, Hudson e Nonoca como volantes, Robinho, Rafael Sobis e Alisson entre os meias, e o Sassá no comando de ataque. Alguns jogadores como Caicedo e Ábila deixaram o clube, né, e tivemos a chegada do Digão e principalmente a afirmação do Murilo como titular do time nesse segundo turno. Com a bola rolando, a gente teve a chance de abrir o placar com o Sassá nessa cobrança de pênalti, mas ele carimbou a trave, e o São Paulo abriu o placar com essa bela cobrança de falta do Hernanes. Já no segundo tempo, depois do cruzamento do Brian, o Digão ganha no alto e o Sassá completa de voleio e pro gol. O Cruzeiro merecia ter ganhado esse jogo, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem e também perdeu algumas chances feitas, né, uma coisa corriqueira do Cruzeiro, e a gente consegue a virada mais uma vez com o Sassá, que ganha do Rodrigo Caio e finaliza na saída do Renan Ribeiro, mas o São Paulo empata depois da cobrança de escanteio do Hernanes, o Arboleda ganha de cabeça e faz o 2-2, e a arbitragem inventa um pênalti ridículo aí, ó, que o Gilberto se joga pra cima do Ezequiel, o Hernanes é quem bate e fecha o placar, São Paulo 3, Cruzeiro 2. Rodada seguinte, Cruzeiro e Sport no Mineirão, cruzamento de Ezequiel e gol de cabeça do Sassá. Uma dupla improvável aí pra fazer esse gol do Cruzeiro, né? Muito boa a finalização ali. E no segundo tempo, depois desse bate e rebate, é o Raniel quem vai pegar o rebote e estufar a rede, sem o mínimo de dó do Magrão, né? Se ele fica parado, tomava uma bolada na cara, inclusive. E terminamos aí com essa bela vitória por 2-0, que deu ali uma tranquilidade pra gente seguir a campanha na Copa do Brasil.
Brasil. Rodada seguinte contra o Santos, o Bruno Henrique abre o placar pro Peixe, depois de receber o cruzamento do Copete, e depois desse lançamentaço do Lucas Silva, o Rafinha completa de canhota para deixar tudo igual. Espetacular a bola do Lucas e o Rafinha pegando de primeira, marcando um gol aí improvável, porque o Rafinha era muito esforçado, mas não era necessariamente um jogador muito técnico. Partida seguinte contra a Chapecoense na Arena Condá, a gente abre o placar com mais um belo gol de Rafinha, que recebe do Raniel e finaliza aí na saída do goleiro Jandrei, ó, dominou muito bem, driblou a marcação e teve um pouquinho de sorte no arremate também. E o Cruzeiro faz 2-0, depois da bola na área, a cabeçada do Léo, o Jandrei faz um milagre e o Raniel pega o rebote. A finalização ainda desvia na zaga antes de entrar, né, mas o importante é que entrou e o Cruzeiro abriu 2-0 nesse momento. A Chape desconta no fim com esse gol de cabeça do Túlio de Melo, mas vencemos por 2-1. Rodada seguinte, Cruzeiro e Bahia no Mineirão, o juiz marca pênalti nesse lance aí que o Rodrigão empurrou o Raniel. Quem vai pra cobrança é o Thiago Neves e o goleiro Jean faz a defesa. Na sequência do lance, o Thiago Neves bate o escanteio e o Léo ganha de cabeça, marca o único gol da partida e cai quase morto. Teve um choque feio ali na área, o importante é que foi gol e ele se recuperou. Partida seguinte, Atlético Goianiense e Cruzeiro, a gente abre o placar com esse gol de De Arrascaeta, uma jogada que nasce aí com o Rafinha buscando uma bola na linha de fundo, né? Tentativa de finalização do Rafael Sobis que é bloqueada pela zaga, mas o Arrascaeta finaliza no cantinho sem chance e o Cruzeiro faz 2-0 com o Rafael Sobis, tá? Que recebe em velocidade, finaliza na saída do goleiro. Espetacular a assistência do Nonoca, inclusive, que até hoje eu não sei porque não tem mais chances no Cruzeiro. E o Goianiense desconta na segunda etapa com esse gol do Jorginho, tá? E acaba nisso, Cruzeiro 2, Goianiense 1. Jogo seguinte, Cruzeiro de ressaca pela conquista da Copa do Brasil, a gente recebe o Corinthians e sai na frente com esse gol de cabeça do Rafinha. Mais uma vez a jogadinha, né? Alisson botando na velocidade pro Diogo, que chega cruzando para alguém arrematar. E o Rafinha foi muito feliz e conseguiu vencer o Cássio nesse lance. Mas no segundo tempo, o Cleison marca de pênalti e acaba nesse 1-1. Partida seguinte é Cruzeiro e Grêmio lá em Porto Alegre. A gente ganha por 1-0 graças a esse gol do Rafael Sobis, que recebe o excelente passe do Thiago Neves, ó, e sai na cara do Marcelo Groi e finaliza com muita tranquilidade, quando esses jogadores ainda aguentavam alguma coisa, né? Partida seguinte, Cruzeiro e Ponte Preta, a gente sai perdendo com esse gol de pênalti do Danilo Barcelos, e já no segundo tempo vamos conseguir o empate, ó. Depois da finalização bloqueada, né? O Alisson enche o pé, o Aranha faz a defesa e o Thiago Neves completa de cabeça pro gol. Valeu muito pela insistência nessa jogada, né? O time não desistiu e foi até o último momento. E a nossa virada vem pouco depois, cobrança de escanteio do Thiago Neves e o Manuel de cabeça dá a vitória por 2-1. Foi um jogo muito sofrido, mas uma vitória merecida do Cruzeiro, que criou muitas oportunidades nesse dia. Partida seguinte, Coritiba e Cruzeiro, a gente perde por 1-0, o único gol é marcado contra pelo Diogo Barbosa. Aí vem o clássico, a gente abre o placar, passe do Diogo Barbosa pro Rafinha e o Thiago Neves finaliza de direita, mais um gol muito bonito e de toque de bola. O Cruzeiro conseguia envolver os oponentes, mas o time volta morto no segundo tempo e vai tomar o empate depois dessa jogada pela esquerda, o Otero completa de cabeça e o Robinho marca ainda 2 vezes para fechar o placar em Atlético 3, Cruzeiro 1. Perdemos muitas chances nesse dia e fomos castigados. Jogo seguinte, Palmeiras e Cruzeiro lá em São Paulo. Diogo Barbosa cruza, o zagueiro Juninho se confunde todo e marca contra. Esse é o famoso gol contra convicto, né, que o cara encheu o pé. E o Palmeiras empata ainda no primeiro tempo. O Fábio ainda faz um milagre ali no primeiro lance, mas o Borja empata o placar. Já no segundo tempo, o Cruzeiro volta à frente, o Robinho recebe, consegue ganhar na corrida e finaliza de cavadinha na saída do goleiro. Ainda bem que era o Dracena nessa jogada, né? A corrida de 2 lesmas aí, mas o Robinho teve muita categoria para finalizar. E o Fernando Praz é um ótimo goleiro, mas ele sempre toma esses gols caindo antes do chute. Mas o Palmeiras empata no finalzinho, cruzamento do Dudu e novo gol de Borja, acaba 2-2. Partida seguinte, Cruzeiro e Atlético Paranaense, e o único gol vai ser marcado pelo Arrascaeta, que domina, corta a marcação e finaliza lá no cantinho. Um gol muito bonito, e bonito também era esse uniforme do Cruzeiro, né, que acabou jogando muito pouco com ele. Mas na partida seguinte contra o Flamengo, o rubro-negro pôde se vingar da derrota na Copa do Brasil, vencendo por 2-0, gols de Everton e Vinícius Júnior, que ganhou na velocidade tranquilamente da nossa zaga e finalizou na saída do Fábio. Partida seguinte é Cruzeiro e Fluminense, o time carioca abre o placar com esse gol do Pedro, mas a gente empata ainda no primeiro tempo com o Lucas Romero, que finaliza da entrada da área, a bola desvia no zagueiro Henrique e encobre o Cavalieri. Não era muito comum o Romero avançando assim no campo, mas de vez em quando ele fazia suas graças. Já no segundo tempo a gente vira o placar com esse gol do Diogo Barbosa, que completa ali o cruzamento do Thiago Neves. É até difícil entender o que aconteceu, mas ele completa de sola lá, a bola entra lá no ângulo. E no final do jogo o Cruzeiro vai conseguir o 3-1, passe de Robinho e gol de Thiago Neves. Quem dá a primeira ajeitada ali é o Jonathan, né, um centroavante que era do nosso time sub-20, jogou algumas partidas, mas não se destacou no profissional, atualmente está lá em Portugal. Jogo seguinte, Cruzeiro e Avaí, a gente sai perdendo com esse gol de pênalti aí do Júnior Dutra. Conseguimos
conseguimos empatar já na etapa complementar com o Thiago Neves. Depois do cruzamento do Diogo, a bola passa por todo mundo, o Thiago domina e finaliza no canto. E o juiz vai inventar um pênalti pra gente, que teria sido cometido pelo goleiro Douglas no Robinho. Eu achei que não foi nada. Mas valeu porque quem bateu foi o Judivan, né? E ele finalizou fazendo 2-1 pro Cruzeiro. Foi o primeiro gol do Judivan depois de mais de 2 anos sem jogar. Então acabou sendo um dos momentos mais marcantes e emocionantes dessa nossa trajetória no Campeonato Brasileiro. E essa comemoração do grupo mostra, né, que o time do Cruzeiro era unido nessa época, né? Pena que depois desandou. Mas infelizmente o Avaí empata no finalzinho com esse gol de cabeça do Júnior Dutra, né? Carrasco do Cruzeiro nessa temporada, e acaba 2-2. Partida seguinte, Vitória e Cruzeiro no Barradão, e o David abre o placar pro Vitória. Quem diria, David fazendo gol. E depois do cruzamento do Brian, o Alisson de cabeça manda de peixinho lá no ângulo, fechando o placar em 1-1. Muito bonito esse gol do Alisson, né? Uma finalização perfeita aí. Rodada seguinte, Cruzeiro e Vasco, a gente perde por 1-0. O único gol da partida é marcado pelo zagueiro Paulão. E a gente fecha a campanha contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Brenner abre o placar pro time carioca. E o Cruzeiro empata ainda no primeiro tempo com o Thiago Neves, depois desse cruzamento de voleio do Arrascaeta, que na verdade foi uma tentativa de finalização frustrada, né? E o Thiago estava esperto para completar. No segundo tempo, depois da bobagem da defesa do Botafogo, especialmente do Rodrigo Lindoso, ó, que vai ajeitar, o Arrascaeta faz 2-1 pra gente. Um belíssimo de um gol de churrasco, né? O cara domina a bola e dá o passe pro Arrascaeta completar pro gol vazio. Mas o Botafogo empata no finalzinho com esse gol do Ezequiel, tá? Que é aquele mesmo que jogou no Cruzeiro ano passado. E assim termina Botafogo 2, Cruzeiro 2. O Cruzeiro encerrou esse Campeonato Brasileiro na 5ª posição, com 57 pontos conquistados. Nosso artilheiro no certame foi o Thiago Neves, que marcou 11 gols, seguido pelo Sassá, que balançou as redes em 6 oportunidades. Foi uma campanha mediana, né? Em determinado momento ali, logo que a gente ganha a Copa do Brasil, ficou ainda uma expectativa de que o Cruzeiro pudesse buscar uma arrancada, tentar colar no Corinthians, que naquele momento era o líder do campeonato, mas acaba que o time do Cruzeiro relaxou, né? Especialmente depois daquele jogo, aquela derrota pro Coritiba, o Cruzeiro deu uma largada ali, fez várias partidas ali beirando descompromisso mesmo, e no final das contas ainda terminou num bom posicionamento no campeonato, né? 5º lugar definitivamente é uma boa campanha. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que use os comentários aí para lembrar partidas importantes que você acompanhou do estádio, alguma lembrança que você tenha dessa edição do Brasileiro, e na próxima semana a gente tá de volta para falar do Brasileirão 2018, tá? Eu fiz até uma votação aí nos últimos dias, e aqui no canal vocês definiram que não querem ver a campanha de 2019, então eu não farei vídeo sobre ela, beleza? De momento é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!